Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, supliquemos o Espírito Santo de Deus para que Ele faça morada em nossos corações e que nós possamos proclamar a palavra de Deus e termos o entendimento do que Cristo quer falar para cada um de nós nesse dia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 17 de fevereiro de 2019. E o evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 6, versículo 17 e versículo do 20 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Levantando os olhos para seus discípulos, disse: Bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no evangelho de hoje nós vemos as bem-aventuranças narradas por Lucas. Nós precisamos entender que essas bem-aventuranças, o qual Lucas nos relata no seu evangelho de hoje, é diferente das bem-aventuranças narradas por Mateus. Mateus, ele nos narra 8 bem-aventuranças que Jesus falou para os seus discípulos. Aqui, Jesus desceu da montanha, está num lugar plano e está com seus discípulos e grande multidão. E Jesus narra 4 bem-aventuranças. E nós vemos que Jesus narra essas bem-aventuranças falando para os discípulos e levantando os olhos para os discípulos, diz. E aí ele narra as 4 bem-aventuranças. E nós vemos que depois, no final do evangelho, ele coloca o ai de vós. Ele primeiro narra as bem-aventuranças e depois ele coloca o ai de vós que não cumpre aquelas bem-aventuranças. As bem-aventuranças é a esperança, aquilo que o povo deve esperar de Cristo. Nós vemos aqui Jesus falar: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui que tudo que Jesus nos coloca é que os pobres herdarão o reino de Deus. E ele nos fala que ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Nós vemos, e aqui nós precisamos entender verdadeiramente, porque tem algumas pessoas que fazem uma distorção
que fala que não, porque Jesus veio para os pobres, Jesus é que veio para os doentes. Jesus veio para todos, mas o propósito da vinda do Cristo não foi nada de saciar a vida nessa vida. Nós vemos nas outras bem-aventuranças e nessas bem-aventuranças também que tudo é colocado numa vida futura, no reino dos céus. E muitos querem acreditar que o Cristo veio apenas para essa vida, para curar os males dessa vida. Mas ledo engano. O Cristo veio nos dar a esperança da vida eterna. Por isso é que ele fala que os ricos, muitos deles, já têm a sua consolação, porque não vivem as coisas de Deus. A riqueza os afasta de Deus. A riqueza faz com que eles façam as coisas que não vivam as coisas de Deus. Não olhe por compaixão para o seu irmão que sofre e vive os prazeres desse mundo que o dinheiro pode dar. O dinheiro de todo não é mal. Ninguém junta dinheiro para nada. A pessoa junta o dinheiro para lhe dar as coisas. E muitas vezes lhe dá prazeres da carne, bebidas, drogas, mulheres, tantas coisas que o dinheiro coloca, que isso afasta essa pessoa de Deus. Então ele já tem a sua consolação. Jesus também fala que aqueles que agora tendes fome, porque sereis saciados. Mas Jesus fala, ai de vós que tendes fartura, porque passareis fome. Aqueles que têm, Jesus irá saciar aonde? Na esperança. Não é porque você não tem o que comer que Deus e Jesus quer a sua miséria, quer que você passe a dificuldade. Não, mas Jesus quer que você coloque a sua esperança verdadeira em Deus. Por isso que serão saciados no reino dos céus. Lá comerão do banquete eterno. E aqui Jesus fala, agora vós que tendes fartura, por que passareis fome? Não olha por aqueles que nada têm. Pensam só nele, só no seu eu. E aqui Jesus fala mais uma vez, bem-aventurados, agora que chorais, porque havereis de rir na glória celeste, na glória de Deus. E aqui Jesus fala, ai de vós que agora rides, porque tereis lutos e lágrimas. Quantas pessoas que riem da situação de pobreza do seu irmão, faz descaso, porque a pessoa é drogada, alcoólatra, vive suja, fedendo, as pessoas menosprezam. E aí tereis luto e lágrimas, porque não herdarão o reino dos céus. E Jesus completa a quarta bem-aventurança, quando vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem, amaldiçoarem, por causa dos nomes do Cristo, nesse dia exultai e alegrai-vos, porque será grande a recompensa no céu. Não é aqui na terra. E aqui nós vemos Jesus apontando que tudo está, a recompensa dessa vida não será nessa vida, mas no reino dos céus. É isso que Cristo quer mostrar para nós. Enquanto Ele aponta para alguns o reino dos céus, desaponta outros, que creem nessa teologia, que o Cristo veio apenas para saciar essas coisas, os pobres e tal. Não, Jesus veio dar a consolação para essas pessoas que sofrem, confiarem, permanecerem firmes na fé, que tem um Cristo que ora por eles, que olha por eles e que dará a verdadeira recompensa. Aqui nós vemos muitas vezes, muitas pessoas que, ai de vós, quando vos elogiavam, pois assim os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Nós vivemos um momento desse mundo agora, que é o momento do politicamente correto. Ninguém quer ser dispor com ninguém, você quer sempre ser elogiado.
Você quer ser um grande pregador, que as pessoas batam palmas para você. Mas o verdadeiro discípulo do Cristo será humilhado, será rejeitado. Todos os discípulos de Jesus, e se nós vermos, todos os santos da igreja foram assim. Todos esses 2.000 santos, tantos que nós temos na igreja, foram rejeitados, foram humilhados, porque proclamavam a verdade da palavra de Deus. E muitas vezes hoje nós vemos essa sede por elogios, pelo palco, pelo show. Receberam a sua recompensa, os aplausos aqui na terra. Portanto, meus irmãos, São Paulo fala aos Coríntios, se é para essa vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos de todos os homens o mais digno de compaixão. Aqui responde aquelas pessoas que acham que o Cristo veio para saciar as coisas desse mundo. Não, São Paulo nos fala que nós somos dignos de compaixão porque colocamos as coisas no lugar errado. O Cristo veio nos dar a confiança, a verdade. Ele ressuscitou, como ele nos fala aqui, ressuscitou dos mortos como primícias do que morreram. Aqueles que morrem na esperança, na confiança da vida eterna. No livro de Jeremias, ele nos fala, maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta no Senhor. Completando o raciocínio daquilo que eu falei, aquele que acredita que o Cristo veio apenas para saciar as coisas desse mundo, o sofrimento, as dores desse mundo, se engana. Aqui ele perde, que ele nos fala, Jeremias, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, aquela que pode vir a seca, mas ela está lá, vertendo a água da fonte de Deus. E assim somos nós, meus irmãos. Devemos colocar toda a nossa confiança no reino de Deus, porque foi para isso que ele veio, para redimir os nossos pecados, assim como João Batista nos aponta. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a recompensa que o Cristo quer nos dar para essa vida, não é nessa vida, mas na vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.